Então vamos voltar aqui, ó. Por que que no max pooling não tem parâmetro? Porque o max pooling, se a gente olhar na minha explicação aqui, o max pooling não precisa de conexões, não precisa de parâmetro, porque o que o max pooling faz, ele pega o resultado aqui criado pela convolução e vai fazer uma votação de qual que é o maior, né? Pooling quer dizer votação. Então ele escolhe qual que é o maior. Então o maior, digamos, o maior valor é esse. Ele vai pegar esse valor e criar uma nova estrutura bidimensional com esse valor máximo. Aí, digamos que nesse próximo quadrado, o valor máximo é esse. Então ele pega e coloca aqui o valor máximo. Então não precisa de parâmetros para fazer isso, basta ele estar fazendo um resumo. Então é por isso que você vai olhar aqui e ver que não tem, né? Vou colocar aqui aqui não tem, é zero, né? Por que que é zero? Porque não precisa de parâmetros para fazer esse resumo, né? É simplesmente levar para frente o resumo, né? Os dados já estão prontos, é só fazer um resumo. Então não precisa de filtro para isso. Aí, mas por que que ficou 13 por 13, né? Isso aqui vocês precisam saber. Por que que ficou 13 por 13? Então, por que que ficou 13 por 13? Era 26 por 26, ficou 13 por 13. Aí é fácil de entender isso. Vou explicar aqui para vocês porque ficou de 26, ficou 13, né? Então, a primeira coisa que precisa ser notada é que caiu pela metade, né? Era 26, depois do max pooling foi para 13. Por que que foi para 13? Porque é o seguinte, o max pooling, isso não vai estar explícito no código, mas vamos lembrar da explicação, porque eu expliquei isso. Ó. O max pooling, não passei nenhum parâmetro. Mas, olha só o que acontece. Ele vem com um tamanho, o quadrado, né, dele fazer pool size, né, o tamanho da estrutura que ele faz essa votação, para ele achar qual que é o maior, né, são quadradinhos 2 por 2, né? Então ele vai resumindo os dados que estão na rede, na camada convolucional, em estruturas de 2 por 2. Então é isso aqui. Ó. Então digamos que você, depois da operação, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui. Digamos que você tenha isso. Né? Isso daqui, e cada quadradinho desse é um pixel. Então, digamos que a sua imagem, ou a sua imagem, a camada, né, que é esse 26 por 26 por 32, em vez de ser 26 por 26, é 4 por 4. Como o meu resumo é feito com uma dimensão 2 por 2, ele vai pegar o resumo disso, vai pegar o maior desse grupo, depois ele vai pular e vai pegar o maior desse grupo, vai pegar o maior desse grupo e o maior desse grupo. Então, cai pela metade, né, a quantidade de dados que tem, porque é um resumo que ele pega com dimensão 2, né, um resumo de uma área bidimensional com dimensão 2. Então, por isso que cai pela metade. Tá? Então, caiu de 26 para 13 por conta disso. E aqui nota o seguinte, mantém o 32. São 32 filtros, então ele vai ter que fazer resumo de 32, né,
32 estruturas bidimensionais. Tá? Então é isso. E aí a coisa se repete, né? Então, para você entender o resto aqui, para você entender o restante, então aqui é como se estivesse começando tudo de novo. Então, você está aqui se você entendeu até aqui, basta repetir o processo. Então, você vai ter 32 imagens, 13 por 13. Tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar, aí precisa olhar para o código e ver qual que é a próxima coisa que vai ser aplicada. Vai aplicar uma camada convolucional com 64 filtros. O tamanho de cada filtro é 3 por 3. Tá? Então são 64 filtros. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa é explicar essa redução. Por que aqui é 11 por 11? Porque é essa história que eu estava explicando aqui de varrer a imagem. Agora, a imagem ela não é mais, não vai até 28. Né? Essa imagem agora, ela vai... Nós estamos falando desse ponto aqui, ela é 13 por 13. Então, aqui é o... Vamos colocar aqui, Aqui é o 13, aqui é o 12 e aqui é o 11. Então ela vai parar no 11. Então ela vai rodar do 1, vai varrer até o número 11. Aí ela para, o filtro para aqui. Então por isso que é 11 por 11. Porque o filtro ele vai andar nas imagens 13 por 13, nessa estrutura bidimensional 13 por 13, ele vai conseguir só andar até aqui, até o 11. Tá? Então, a explicação do 11 por 11 é a mesma que a gente fez para explicar por que saiu de 28 por 28 para 26 por 26. É a mesma explicação. Tá? Agora, essa quantidade aqui, essa quantidade de parâmetros, como que você tem que fazer? Bom, então você tem que pensar assim, o que ele largou para a gente aqui, nessa camada? Ele largou 13, são 13 por 13 por 32. Então ele largou aqui para a gente uma estrutura, vamos colocar assim, digamos que isso aqui é uma 13 por 13, uma estrutura 13 por 13, Ctrl C, Ctrl V. Aí tem mais uma outra aqui. Ctrl V, mais outra aqui. São várias dessa. Né? Na verdade são. Vou colocar uma outra aqui. E vou colocar 3 pontinhos aqui. Vou colocar 3 pontinhos aqui indicando que tem mais imagem. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a 32ª. São 13 imagens, né? Quer dizer, 32 imagens, cada uma 13 por 13 pixels. São essas aqui. E aí eu vou passar filtros que são 3 por 3, segundo o que estava lá no código, né? 3 por 3, mas são 64 filtros. Né? Então eu sei o seguinte, uma imagem, um filtro, vamos desenhar um filtro aqui, um filtro 3 por 3, digamos que isso aqui é o 3 por 3. Um filtro 3 por 3 são 9 parâmetros. Se lembra disso? Isso aí eu já expliquei anteriormente. Um filtro 3 por 3 são 9 parâmetros. Eu tenho que adicionar mais um, que é o limiar. Então, um filtro 3 por 3, você conta os 9
os 9 pixels, que são os 9 parâmetros, mais um, que é o limiar, que a gente tem que contar. Então, um filtro 3x3, ele vai gerar, para mim, 10 parâmetros. Né? É isso aí. Que mais? Espera aí que eu vou fazer uma pausa aqui para pensar aqui. Espera aí. Isso. Agora eu me lembrei aqui, ó. É o seguinte, pessoal. Quantos filtros você vai precisar? Porque, olha, veja. Cada filtro que você define aqui, um 3x3, você vai ter que ter um filtro para essa imagem, depois para essa, para essa, para essa. Então, e quantas imagens, quantos blocos tem aqui? Aqui nós temos a quantidade é 32. Então eu tenho que multiplicar aqui por 32. Porque eu preciso um filtro para essa imagem, depois um outro filtro para essa, um outro filtro para essa e para essa, né, para 32. Então eu tenho que multiplicar 32 vezes 9. E depois, isso aí é para levar para a próxima camada, né? Para levar para a próxima camada. E aí eu tenho que adicionar, lá na camada eu tenho que adicionar o limiar, mais um. Tá? Então é 32 vezes 9 mais 1. Isso daqui, pessoal, 32 vezes 9 mais 1, se a gente pegar aqui uma calculadora, onde que eu tenho calculadora aqui? Aqui, ó. Então, se eu pegar 32 vezes 9, vai dar 288, mais 1, vai dar 289. Tá certo? Vai dar 289. Deixa aqui minha calculadora quietinha. Então, isso daqui deu 289 parâmetros. Tá certo? 289. Aí, eu tenho que multiplicar isso quantas vezes? 64 vezes. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aqui para dar os 320, eu multipliquei os 9 parâmetros mais 1, que deu 10, e multipliquei por 32. A quantidade de parâmetros aqui é 289. Agora eu tenho que multiplicar por 64. Então, deixa eu ver aqui. Então, 289 multiplicar por 64 filtros. E aí vai dar, eu imagino, vamos ver, né? Isso aqui tem que dar aquele número que está no meu summary. Ó, deu 18.400, vamos ver aqui, ó. 18.496, que é esse número aqui que eu vou destacar em vermelho. Né? Então, exatamente isso. Nos exercícios que vão ter, você não precisa fazer o cálculo, essas contas. O que você precisa é entender como calcula. Você vai indicar aqui, fazer essas multiplicações aqui, deixar indicado. Então, qual que é o resumo? Né? Você tem 32 filtros. 32 filtros. Né? Ou seja, no caso ali, você já passou pelos filtros, já gerou as 32 camadas
convolucionais ali. Gerou essas 32, você pode chamar de... não são camadas, tá, pessoal? Estou usando o nome errado. São 32 canais que a gente chama. Como da mesma forma, ó, aqui só tem um canal, aqui que você começa com as imagens com um canal. Então, um canal, porque é preto e branco. Com a rede convolucional, ele criou imagens menores, ó, com a primeira rede, com a primeira operação convolucional, ele criou uma imagem menor, 26 por 26, mas com 32 canais. Então, essa você pode pensar assim, é uma imagem única, com 32 canais, né? Depois de passar no max pooling, ela ficou 13 por 13. Então aqui isso daqui é 13, aqui é 13, e aqui também é 13, e aqui é 32, são 32 canais, tá? Aí você vai passar um filtro que é 3 por 3, mas tem que passar nos 32 canais. Então o que acontece? Então você faz, estou tentando resumir agora. Então são 32 canais, vezes 9, porque o filtro é 3 por 3. E você tem que adicionar mais um, por quê? Porque você está levando essa operação que você está fazendo aqui, multiplicando, né, esses 32 vezes 9 parâmetros, você leva para a próxima camada. Agora sim é camada, você pode chamar de camada. Você leva isso para a próxima camada. Aí você precisa desse mais um, que é o limiar. Então, aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é a quantidade de canais. Aqui é a quantidade, é o número de pixels do filtro. O filtro é 3 por 3, então tem isso. E aqui no fim você adiciona, isso aqui é o limiar, que a gente chama de limiar, tá? Isso daqui você tem que multiplicar agora pela quantidade de filtros que vai ter dessa próxima rede convolucional, que são 64 filtros. Quantidade de filtros, tá? Número de filtros. Então você tem que fazer essa conta. Você põe os canais da camada anterior. Isso aqui são os canais da camada anterior. Isso aqui são os números de pixels do filtro. Isso aqui tem a ver com o tamanho do filtro. Tamanho do filtro. E quantos filtros tem? Tem 64 filtros. E aí você calcula esse número, né? Isso daqui vai dar aquele número, ó, 18.000. Vai dar esse número aqui, 18.496, tá? Essa conta aqui vai dar isso. E é assim que calcula, tá?